por nós, e nós precisamos também, se for necessário, dar a vida pelos nossos irmãos. Agora, dar a vida, eu, como eu costumo ensinar, não é morrer pela pessoa. Porque se você morre, você não ajuda. Dar a vida significa você viver para. Você ajudar. Você se sacrificar. Você fazer tudo para o bem do teu irmão em Cristo Jesus. Amém? E nesta série de mensagens, nós temos recebido alguns desafios, né? Que tem que refletir sobre como têm sido as nossas atitudes como seguidores de Cristo. Qual tem sido o nosso comportamento, nossa maneira de viver como discípulos do Senhor Jesus. Então, algumas perguntas que têm que ser respondidas, que a gente está colocando aqui, estamos congregando? Estamos participando das coisas da igreja? Porque uma das armas que o inimigo usa é tirar as pessoas da igreja, e quando tira, elas vão se esfriando, vão enfraquecendo, e o pecado vai tomando conta delas. Então, quem sai da igreja, às vezes até uma pessoa que não é muito firme e tudo, mas por ouvir a palavra, participar do louvor, receber orações, o pecado não toma conta. Mas quando a pessoa sai, ela perde a cobertura. Sabe aquela que nem um guarda-chuva, quando chove, você não se molha, não é? Porque tem uma cobertura. Mas quando você sai da igreja, você deixa de congregar, o guarda-chuva sai fora, vem tudo em cima de você. E aí aquele que não fumava, passa a fumar, o que não bebia, passa a beber, o que não jogava, passa a jogar, o que não se prostituía, vira um prostituto. E aí é como uma bola de neve que o pecado vai crescendo cada vez mais. Então, igreja, tomemos cuidado, não deixe de congregar, como diz a palavra de Deus. Esteja na sua igreja, se esforce ali, trabalhe ali, esteja unido ali, sirva a Deus ali e deixa Deus trabalhar na sua vida. Estamos nos relacionando bem com nossos irmãos? Se não estiver, não. Eles estão cuidando lá, não sou eu. Estamos nos relacionando bem com nossos irmãos? Olha aqui, igreja, se tiver alguém dentro da igreja com quem você não se dá bem, minha palavra pastoral para vocês, procure essa pessoa, resolva a situação e caminhem juntos para frente. Porque isso de ficar sabe aquele negócio quando a gente brigava quando era criança, dava o dedinho, tô de mal? Vocês lembram disso? Tô de mal, dava o dedinho, não conversava mais. Aí depois de algum tempo, então nós precisamos pegar esse dedinho e dar lá e falar, estou de bem. Eu gosto de você, quero viver aqui, você como irmão, como irmã em Cristo, e vamos deixar os desentendimentos de lado. Estamos vivendo em unidade, temos mostrado amor uns pelos outros. Essa demonstração de amor, às vezes, é complicada, gente, porque demonstração de amor, ela é dada nas circunstâncias, às vezes, mais difíceis. Por exemplo, se eu estou andando à meia-noite, meu carro fura o pneu, e eu ligo para o Branco e falo, Branco, furei o pneu. Ele fala, tá bom, pastor, eu vou orar para o senhor. Vocês entenderam? Então, se alguém chega e fala, pastor, choveu muito, entrou água na casa daquela família da igreja, e aí a gente, como igreja, fala, vamos orar, Deus vai prover. Vocês estão entendendo? Quem é que tem que prover? Somos nós. Nós temos que mostrar amor. Em situações assim que acontecem, a igreja é chamada a se manifestar numa demonstração de amor. E estamos amando a igreja como Cristo amou? Ou seja, pronto a viver pelos nossos irmãos? Quem ama a Cristo também ama a sua igreja. Quem ama a Cristo obedece às suas ordens. E hoje vamos falar sobre um mandamento que Jesus deixou para a sua igreja. A mensagem de hoje vai ser sobre um mandamento que Jesus deixou e que nós vamos refletir sobre ele agora. Mas antes de ouvirmos a leitura bíblica e a mensagem, vamos assistir um mini vídeo de 1 minuto e meio. Vou pegar lá a moçada lá.
A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. É isso aí, gente. Então, o texto bíblico hoje está em Mateus 28, não precisa abrir a Bíblia que vai ser projetado aí o texto. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok, nesta série nós estamos aprofundando as coisas a respeito da igreja. Os mini-vídeos que eu estou passando mostram algumas coisas que nós precisamos pensar, refletir, considerar como coisa necessária na nossa igreja local aqui. É uma coisa que estamos jogando, assim, anunciando para a igreja local, não é para todas as igrejas, é a visão da igreja em Malden, ok? E aí está mostrando, aos poucos a gente está aprofundando o ensino sobre a igreja como noiva de Cristo, que Jesus amou a ponto de dar a vida por ela, ensinando como é que nós devemos viver como igreja e como nós precisamos tomar a disposição e a decisão de seguir tudo que Jesus mandou fazer, sem restrição, porque não tem essa de, bom, isso aqui não dá, isso aqui não dá. O que Jesus falou, ele não muda, a palavra dele é eterna. E cabe a nós o seguinte, ler, analisar e falar, eu estou disposto a fazer tudo o que Jesus mandou fazer, porque quando a gente faz isso, dá certo. Agora, o texto diz aí, esse texto que eu acabei de ler, que quando os 11 discípulos viram a Jesus, o adoraram. Mas diz também que alguns duvidaram. É interessante. Eram só 12. Acho que talvez aí, acho que eram só 11, né? Um já tinha desviado, né? 11 discípulos que viveram com Jesus por aproximadamente 3 anos, vendo tudo o que ele fez. E Jesus, logicamente, morreu, fez promessa de que ia ressuscitar. Agora, quando eles foram para o lugar que Jesus falou, quando Jesus chegou lá, a Bíblia fala, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. A pergunta é, por que será? Por que será que alguns adoraram e outros ficaram bem mineiros, desconfiaram? Você sabe que mineiro é desconfiado, né? Você sabe ou não? A história lá em São Paulo, eles falam isso, né? Que mineiro é desconfiado. E eu cresci em São Paulo e sou mineiro, imagina só, hein? Eu sempre fiquei desconfiado dessa frase, que ela não está certa.
Agora, gente, a questão é a seguinte: diante das realidades espirituais, é sempre assim. Uns creem e outros não. Eu não me iludo. Sou pastor de igreja de vocês aqui há muitos anos. Eu sei que tem muitos aqui que gostam de mim, mas também deve ter aqueles que falam: esse pastor não está com nada. Isso é bem mineiro. Desconfiança. Não é? Por quê? Nós não conseguimos agradar todo mundo. Nós não conseguimos fazer com que todos sejam com o mesmo pensamento. Então Jesus falou para aqueles 11, bem próximos dele. Mas quando ele apareceu, alguns imediatamente se dobraram no chão e o adoraram. E outros ficaram, acho que em pé, olhando: o que é isso? Quem é esse aí? Duvidaram. Agora, é assim na realidade espiritual. Na vida cristã, isso é fundamental, gente. Nós não podemos duvidar de nada que Jesus disse. Parece que está de acordo com o que Fernando falou agora há pouco aqui. A presença dele é real. Ele em nossa vida é uma realidade. Se não for, nós não somos cristãos. Ele está em nossa vida trabalhando todo dia, toda hora. Enquanto nós dormimos, ele trabalha na nossa vida. Sabe, gente, nós somos uma obra inacabada. Deus não terminou tudo o que ele tem que fazer em nós. E nós precisamos deixar ele nos amoldar, fazer como ele quer, fazer de nós o tipo de gente que ele quer que nós sejamos. Amém? Então, nós não podemos deixar de crer que ele está no controle de tudo. Não é apenas de algumas coisas. No mundo confuso como este que a gente vê, gente, nós estamos vivendo uma época muito diferente de toda a época do mundo que já houve. Parece que está tudo descontrolado, parece que está tudo bagunçado. Pode ser na nossa ótica, mas do jeito que Deus vê, está exatamente como Ele queria que fosse, porque Ele tem propósitos. As coisas acontecem porque lá na frente vai acontecer algo que Deus falou que ia acontecer. Temos que crer que Ele está sempre conosco, em todas as horas e em qualquer circunstância. Talvez nós não estejamos, ou vocês não estejam vivendo a melhor fase da sua vida. As coisas não estão bem, não está muito bem no casamento, não está muito bem nas contas, não está muito bem no emprego, não está muito bem nos relacionamentos, parece que a coisa não está andando bem. Mas a palavra é a seguinte: mesmo nestas circunstâncias adversas, Deus não se ausentou da sua vida. Ele está ali. E pode esperar que no momento certo, na hora certa de Deus, Ele vai agir. Existe uma expressão que é uma palavra grega, chamada kairos. Parecida com o meu nome, né? Kairos. Esta palavra tem o seguinte significado: o kairos é o tempo certo de Deus. É a hora de Deus. Porque nós temos o nosso planejamento, a nossa expectativa, não é? Nós fixamos, às vezes, prazos. Você pede uma coisa e dá um prazo para Deus te responder. Mas se não é o tempo que Deus quer responder, não vai acontecer nada. Então eu digo para vocês, vocês podem estar vivendo tempos difíceis, mas o Kairos de Deus está te aguardando. Na hora certa, tudo vai se aclarar, tudo vai se acalmar, o vento vai cessar, as ondas vão abaixar e você vai navegar em mares tranquilos. Amém? Se você crê nisso, bate palma para Jesus e glorifica o nome dele. Qual é a diferença entre o que adora e o que duvida? Qual o resultado destas duas atitudes? Então, eram 11. Agora, Jesus aparece, segundo prometeu, vivo. Morreu, mas apareceu vivo lá. É um negócio maravilhoso. Uns adoraram e outros duvidaram. O que acontece para quem crê e para quem duvida? Qual a diferença? Qual o resultado disso? Quem duvida desagrada a Deus.
e não alcança as promessas e bênçãos de Deus. Porque a dúvida, quando a dúvida entra pela porta, a bênção sai pela janela. Dúvida e bênção não andam juntas. Então, nós precisamos tomar uma atitude. E a atitude nossa é não duvidar do poder de Deus. Não duvidar da graça de Deus. Não duvidar do amor de Deus. Amém? Porque isto vai fazer bem para nós. Por que a gente vai duvidar se é mais fácil crer? Porque todas as provas que Deus já deu, por que a gente ainda duvida? De modo que nós precisamos considerar essas atitudes de duvidar e crer. Nós temos que fazer uma opção. Quem crê, agrada a Deus. E a Bíblia diz que quem crê, vê a glória de Deus. Quem crê, vê o quê? A glória de Deus. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho pessoal meu, de muitos anos atrás, dentro dessa questão de quem crê, vê a glória de Deus. Já contei isso várias vezes, mas vou repetir, porque está bem no foco da mensagem. Quem crê, vê a glória de Deus. Eu era pastor no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e nós tínhamos lá uma boa igreja. Mas eu fui a uma cruzada que estava acontecendo na cidade de Santo André, com um pregador muito famoso na época, chamado Gide Ávila. Ele era um campeão de halterofilismo, que se converteu e passou a pregar o evangelho e realizando muitos milagres na pregação dele. E eu fui para lá. E quando eu estava lá no estádio lá de Santo André, naquela noite, ele pregando, ele começou a chamar pessoas aleijadas e cegas, e começava a orar e elas saíam testemunhando, sabe? A pessoa chegava lá de muleta e saía sem a muleta. Como dizia um pregador americano que não falava bem português, né? Ele chegou sem muleta e saiu com as mulatas. E ali estava tendo aquelas curas. E eu vendo e não crendo. Pensei, isso aí deve ser armação. Porque tem muita coisa aqui que não está muito certo. Então, diante disso, o meu ministério na igreja do Ipiranga, ele era bom. Não tinha problema. Mas ele não era o melhor que podia ser. Por quê? Porque eu tinha dúvida no meu coração sobre a ação de Deus. E aí, quando eu entendi isto, eu pedi perdão e passei a ministrar esse tipo de coisa. E Deus passou a usar também maravilhosamente. Por quê? Porque quem crê, vê a glória de Deus. Agora, igreja, eu faço uma pergunta aqui para nós, que somos igreja local do Evangelho Quadrangular, que se reúne na 23 Main Street em Malden. Nós vamos duvidar ou vamos crer? Nós vamos duvidar ou vamos crer no poder de Deus de transformar muita coisa aqui na nossa vida, na nossa igreja? De despertar, de animar, de reavivar a nossa igreja, nosso povo. É isso que nós precisamos. É o divisor de águas, duvidar ou crer. Mas nós optamos por crer. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que é que significa esta frase que Jesus falou? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora, autoridade e poder são palavras sinônimas. Não são iguais, mas são sinônimas. Né? Tem uma pequena diferença aí. Toda autoridade, veja bem a palavra aqui, toda, não é meia autoridade, mas toda autoridade, ou todo poder, quer dizer, significa que não há restrição alguma ao que Jesus pode fazer, tanto no céu quanto na terra. Não existe limites ao que Jesus pode fazer, porque ele tem toda a autoridade.
A gente costuma falar, o diabo tem poder, tem muito poder. Mas Jesus tem todo o poder. Então, o poder de Satanás, que é grande, que é muito, fica anulado pelo todo o poder que está sobre Jesus Cristo. Amém? E é este Jesus que tem todo o poder que nós chamamos de Senhor. Nós estamos embaixo da autoridade dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos. Porque às vezes a gente nem pede direito. A gente ora, pede, mas o que o Senhor faz por nós é muito mais do que o que a gente pede. Ele possui todos os recursos materiais e espirituais para atender a todas as nossas necessidades. Ou seja, Jesus é todo suficiente para nós. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é capaz de prover todas as coisas que nós necessitamos, espirituais, físicas, materiais. Ele tem o poder para curar, ele tem poder para ajudar a gente nas nossas necessidades financeiras, ele tem poder para nos ajudar espiritualmente. Você está fraco? Fala com ele, pede para ele, ele te levanta, ele fortalece você. Você era mais quente espiritualmente e agora está se sentindo meio frio? Vamos aquecer de novo. Fala com ele. Você falava em línguas, hoje não fala mais. Você orava mais tempo, agora ora pouco. Você lia mais a Bíblia, parou de ler. Isso tudo significa esfriamento espiritual. Você vinha mais na igreja do que agora. Você tinha mais comunhão com a igreja do que tem hoje. Tudo isso aí são sinais de um esfriamento. E nós precisamos quebrar isso. Bota a água na panela, liga o fogo ali, deixa esquentar. E Jesus vai te ajudar. Nós vamos retomar o primeiro amor. Nós vamos retornar a tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quem cantava vai voltar a cantar. Quem ensinava as crianças vai voltar a ensinar. Quem pregava vai voltar a pregar. Quem tocava instrumentos vai voltar a tocar. Nós não vamos dar chance para o inimigo prevalecer sobre nossas vidas, porque ele tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Se cremos nisto, nós vamos poder ver a manifestação da glória de Deus. Não sejam incrédulos como o pastor Cairo foi. Este foi um mau exemplo. Mas siga a segunda parte do meu testemunho. O arrependimento, pedido de perdão e passar a crer. E a glória de Deus vai ocorrer na sua vida. Agora, a missão da igreja se resume a 3 ordens de Jesus. Gente, a igreja existe com propósitos. Porque se o propósito da igreja fosse só reunir, como nós estamos reunidos, cantar, orar, louvar e ouvir uma palavra, isso não é suficiente. Isso não é tudo. Isso é parte daquilo que nós fazemos, daquilo que a igreja faz. Mas existe alguma coisa que Jesus falou explicitamente e nós precisamos considerar, que foi o texto que eu li. Ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós vimos no mini vídeo a diferença entre discípulo e membro de igreja. Vocês lembram? Membro de igreja, eu gosto de membro de igreja. Eu gosto. Nós precisamos ter membros de igreja, pessoas comprometidas com a igreja, pessoas que amam a igreja, pessoas que contribuem financeiramente para a igreja, pessoas que trabalham em prol do bem da igreja. Nós temos tudo isso aqui na igreja. Mas acontece que tem coisas que Jesus falou e que a gente às vezes não está fazendo, na medida que precisa. Então, ali mostra a diferença entre membro e discípulo. Discípulos é o que nós precisamos ser. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Quem segue Jesus, ama ele e faz o que ele manda. Então, essa diferença, ela é uma diferença radical naquilo que sucede na igreja.
Se nós temos discípulos de Jesus, nós vamos ter pessoas que fazem muito trabalho na igreja e multiplica, ganha outros para Jesus. Discípulo não é peso para o pastor. Discípulo ajuda o pastor. Discípulo não pensa só em si, ele quer fazer outros discípulos, ele quer ir para o céu e levar outros, né? Como diz ali. Então, há uma diferença. Então, o que Jesus falou aqui foi, vão e façam discípulos. Então, vejam bem, a gente não pode trocar aqui e colocar vão e façam membros das igrejas. É para fazer o quê? Discípulos. Então, a missão da igreja, que Jesus falou aqui nesse texto, são basicamente três ordens. Primeiro, fazer discípulos. Nossa missão é ir onde os perdidos estão, para, com o auxílio de Deus, tirá-los das trevas e levá-los a Cristo, para o reino da luz, para que se tornem soldados e guerreiros do seu reino. Então, igreja, nossa missão é fazer discípulos. Se nós não fazemos isto, estamos em desobediência ao Senhor Jesus. E quando nós desobedecemos ao Senhor Jesus, nós cometemos pecado. E eu não quero que ninguém viva em pecado. Certo, gente? Então, nós precisamos arregaçar as mangas, repensar isso aí e falar, o que eu estou fazendo como crente? O que é que eu estou fazendo como seguidor de Jesus? Eu estou falando a outros a respeito de Jesus, do amor que ele tem, do sacrifício que ele fez. Eu estou buscando os perdidos? Eu estou falando com os meus colegas? Ou eu estou envergonhado? Ou eu estou aqui meio inibido? Gente, vamos estufar o peito, erguer a cabeça, porque a palavra que nós temos é a mais poderosa que o mundo conhece. A mensagem de salvação. E nós não podemos nos omitir e nos esconder. Precisamos fazer discípulos, buscar os perdidos, ir atrás deles, onde eles estão. Porque quando eles conhecem Jesus e se entregam para Jesus, nós estamos ganhando soldados para essa grande batalha espiritual. Segunda coisa que Jesus falou, batiza os discípulos. Primeiro, faz discípulos, ou seja, ensina a palavra, fala para eles do Senhor, traz eles para o Evangelho, depois eles são batizados. O batismo é uma clara ordem de Jesus para quem crê. Então, é preciso batizar. Quem é crente, já se entregou para Jesus, precisa se batizar, porque Jesus falou para fazer isso. Não é coisa que a igreja inventou, não é coisa da quadrangular, não é coisa do pastor Cairo, não é coisa da igreja de Malden, é bíblico. Quem crer e for batizado, será salvo. Então nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz. Agora deixa eu falar para vocês, aqui na igreja, às vezes a gente marca data para batismo, tal, a gente sabe que tem muita gente que não é batizada, chega na hora, todo mundo some. Fala que vai, mas não vai. Fala que vem, mas não vem. Que falta de compromisso é este? Não é compromisso conosco, é compromisso com Deus. Se você é de Jesus, assuma. Não ande na coluna do meio, não. Vai, toma a decisão. Céu ou inferno, Jesus ou o diabo. Toma a tua decisão e segue. Não podemos continuar na coluna cinzenta. É preto ou branco. Decidir. Então, o batismo é uma clara ordem de Jesus para quem crê. Quem crê vê a glória de Deus. Quem não crê, não recebe as bênçãos, as promessas de Deus. E quem crê, obedece. Além disto, o batismo significa identificação e compromisso com Cristo e com a igreja. Quer dizer, a hora que a pessoa se batiza, ela está assumindo publicamente um compromisso. Sou de Cristo, faço parte da igreja dele. Sou de Cristo, sou noiva de Cristo. Ok, gente? Identifica, mostra quem você é espiritualmente. Não fica naquele lusque-tusque, lusco-tusco, sei lá como é que fala esse treco aí.
Mas o caso é este. Com o batismo, a pessoa finalmente tomou assim, eu já me converti, já me entreguei para Jesus e agora eu assumo perante todos, eu sou dele. Qual é o rito que mostra isso? Batismo nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso que eu falei agora, vou marcar uma data de batismo. Aí deve aparecer uma meia dúzia e no dia do batismo só entra 3. Sai disso, Caio, não creia nisso não. Vamos falar positivamente. Nós vamos marcar, vem 6 e na hora do batismo aparece mais 2 lá, 8 para a gente batizar. Aqueles que chegam lá e falam, pastor, eu não fiz o curso, mas posso batizar? Água nele. O batismo, gente, eu gosto de explicar isso aí para não gerar confusão na mente das pessoas. Quando você compra um lote de terreno, lá no Brasil, aí você compra o lote, mas você está pagando a prazo. Então, você recebe um documento chamado Compromisso de Compra e Venda. Ok? Então, quando você compra esse lote, ele já é seu. Você pode construir, você pode morar lá, mas você está pagando. Se nesse meio tempo que você está pagando, aparece um outro sujeito e encontra o vendedor, o que vendeu o lote para você, e eles fazem uma tramóia lá, e o cara paga à vista aquele lote e registra o lote no nome dele, você perdeu o teu lote. Porque você não registrou. Você comprou, mas você não podia registrar porque você não tinha pago todo. Vocês sabiam disso ou não? Pode perder. Porque o compromisso de compra e venda ele não é ainda um documento final que diz que o lote é seu. Muito bem. Aí o outro vem, chega lá, compra, paga à vista, registra no nome dele, e quando você vai ver, você perdeu o teu lote, já pagou e perdeu, tem que sair de lá, deixar a casa lá e tudo. Quando você se entrega para Jesus, que você ouviu a pregação do Evangelho, ergueu a mão e falou, eu me entrego para Jesus, você assinou espiritualmente um compromisso de compra e venda. Quando você se batiza, você se registrou. Entenderam agora? Agora, cada um decida, quer ficar só no compromisso de compra e venda ou quer registrar? Então, nós vamos abrir possibilidade de registro. Para todo mundo que não é batizado. Se precisar comprar mais capa de batismo, nós compramos. Nós só temos quantas aí agora? Uma dúzia, né? Compra 20, para fazer um batismo grande mesmo. Nome de Jesus, amém? Terceira ordem de Jesus, ensinar os discípulos. Nós temos que ensinar tudo, inclusive o que não agrada a todas as pessoas. Porque às vezes a gente fica com medo, quer agradar, passar, sabe assim, um azeite na coisa. Mas se a gente omite o que a Bíblia fala, nós estamos sendo maus pregadores, maus pastores. Não estamos obedecendo a ordem do Senhor Jesus, que manda ensinar todas as coisas. Então, quando a gente ensina todas as coisas, a gente ensina algumas coisas que não agradam as pessoas. Mas se foi o que Jesus mandou, nós estamos agradando a Ele. E Pedro uma vez disse, é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Pegaram a coisa aí? Então, nós precisamos ensinar todas as coisas. Ensinar os discípulos, aqueles que foram salvos, estão batizados, agora eles precisam aprender a vida cristã. Ninguém nasceu sabendo. Quando alguém se converte, chega na igreja, ele não é transformado de um dia para o outro. Continua usando, às vezes, roupas indecentes, continua, às vezes, falando palavras que não deve falar, continua praticando coisas que ainda que não deve, porque ainda é ignorante nas coisas. É um bebezinho espiritual. Então, nós precisamos ensinar todas as coisas.
E isso não é do dia para a noite. Leva tempo, tem que ter paciência. Você já viu algum neném nascer grande? O neném mais grande que nasce deve ser umas 11 libras por aí. Mas é esse tamanho. Os dois únicos que nasceram grandes que a gente conhece é Adão e Eva. Todos os outros têm que, tem que crescer, tem que usar fralda, muitos chupam chupetinha, tem que dar papinha na boca. É assim na fé também. Quando um vem para a igreja novo convertido, é um bebezinho espiritual. Nós precisamos ter paciência, precisamos educar, precisamos ensinar todas as coisas. E aí o neném vai crescer, vai se tornar uma criança, um adolescente saudável, firme, forte, reprodutor. Vai gerar outros discípulos. Vocês já viram quando um casal se casa? Normalmente, casal saudável, normalmente tem filhos, se reproduzem. Se um deles for doente, às vezes não reproduz, porque é doente. Tem alguma coisa que impede. Quantos casais a gente sabe vai para médico tentar ver o que está acontecendo? É ela ou é ele? O que está acontecendo ali? Gente, a natureza normalmente faz com que haja reprodução. É assim que o mundo está cheio, 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós precisamos ensinar o evangelho todo para todo homem, o evangelho completo. Tudo que a Bíblia diz, que nós sabemos, nós precisamos ensinar. Porque somente o conhecimento pleno da verdade traz também a libertação plena. Só quando a pessoa conhece é que ela pode ser liberta daquela coisa. Então nós precisamos ir fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. E aí nós vamos ter uma igreja forte, firme, que está em Cristo Jesus, edificada na rocha, que não é qualquer coisa que vai fazer cair e abalar na fé, mas vai vencendo todas as provações, todos os vendavais, todos os furacões, e vão saindo sempre mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para terminar, em termos práticos, o que é que nós podemos fazer individualmente, como igreja, para cumprirmos com a missão que Jesus nos ordenou? O que eu tenho falado aqui? Que a gente aprende muita coisa, mas não só fica sabendo. E o fato só de saber não resolve. Então, hoje nós soubemos aqui, entre outras coisas, que nós precisamos fazer discípulos. Mas se a gente não começar a fazer discípulos, não adianta nada. Fica tudo no eu sei, diploma pendurado na parede, eu sei. Aqui está, certifico que a igreja de Malden aprendeu isso, está lá. E fica na parede e não dá resultado nenhum. O negócio é tirar da parede, sair pela rua, onde você trabalha, onde você estuda, nos seus relacionamentos, não perca mais tempo. Fala com as pessoas, crie um ambiente para você falar de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E se você crer, você vai ver a glória dele na sua vida e na vida das pessoas. Se esta palavra fez bem ao seu coração, se você entendeu isto, levante a sua voz, glorifique ao Senhor e aplauda a Ele com toda a força que você tem. Em nome de Jesus!